Olá, turma, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai ver equações do segundo grau incompleto, como resolvê-las, né? E aqui já temos alguns exemplos, tem 5 aqui no total, e eu vou mostrar, na verdade eu não vou mostrar os dois métodos, eu vou falar que tem duas maneiras de resolver essas equações, mas eu vou usar apenas um, tudo bem? Eu vou usar o método mais fácil. O primeiro, qual é o primeiro método? Primeiro método. O primeiro método é usando a fórmula de Bhaskara. Já devem ter ouvido falar nessa fórmula, né? Uma fórmula bem famosa na matemática. Então, usando a fórmula de Bhaskara. Vou colocar uma linha aqui de baixo. Opa. E qual que é essa fórmula de Bhaskara? A gente sabe que numa equação de segundo grau a gente pode não, né? A gente vai ter duas raízes. E a equação dessa raiz é dada por x igual a sendo x na raiz, vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre, sobre 2a. E quem que é o nosso delta? O delta é dado por b ao quadrado menos 4ac, ok? Então a gente pode usar esse método, mas eu vou usar um outro método que é mais interessante, que para equações de segundo grau incompleto é mais rápido, tudo bem? Então vamos aqui para o segundo método. O segundo método, que é manipular as equações. Fechou? Então a gente vai usar o segundo método, que é o mais tranquilo para a gente. Então, como a gente vai manipular as equações? Como cada caso é um caso, eu vou mostrar para vocês por partes aqui, tá? O primeiro, letra A, x ao quadrado mais 3x é igual a zero. A gente vai anotar aqui, ó. Então, A é o que? X ao quadrado mais 3x igual a zero, ok? Então, como que eu resolvo essa expressão? Observe que o x aparece duas vezes. Ele aparece aqui e aqui. Quando isso acontece, a gente pode colocar o x em evidência. Como a gente faz isso? A gente destaca o x e abre um parênteses, tá? Observa uma coisa aqui. X ao quadrado, deixa eu colocar de outra cor, para ficar mais visível. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, tá bem? Então tá. Então, colocando os termos em evidência, a gente tem o x, e que ele já está em evidência, e o que sobra, a gente coloca dentro do parênteses. No caso, um x, a gente já usou, então a gente vai colocar outro x. A gente vai colocar o x aqui dentro. E esse x também, que está aqui, ó, esse x, vou colocar de vermelho para ficar mais destacado. Então, aqui, ó, um x a gente já usou, que foi esse, e esse x a gente também já usou. Esse x azul a gente colocou dentro do parênteses e o 3 também vai para dentro do parênteses, beleza? Então, isso aqui vai ser igual a zero. Fechou? Essa é a primeira parte. Agora, lembrando que aqui está multiplicando. Agora, prestem bem atenção, entendem o raciocínio que eu vou explicar para vocês. Ó. Esse x, o que, que ele representa aqui? Ele representa um número, não é mesmo? E essa expressão que tem entre parênteses, x mais 3, também representa outro número. E o que esses números estão fazendo entre si? Estão multiplicando. Então, um número vezes esse outro número tem que ser igual a zero. Agora, preste atenção. Se um número vezes algum número é igual a zero, um desses números deve ser zero. Por quê? Pensa comigo aqui. Se esse número aqui for um e esse aqui for 2, então o resultado vai ter que ser 2. Não tem como dar zero. Se aqui for 3 e aqui for 4, 3 vezes 4 é igual a 12. Não tem como dar zero. Então, um desses números
devem ser igual a zero. Fechou? Ou x mais 3 tem que ser igual a zero. Então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu colocar o lápis aqui. Então, a gente tem x igual a zero, que é esse x aqui que tem evidência, ou temos o quê? X mais 3 igual a zero. Usando essa expressão, né, a gente joga o 3 para o outro lado, então vai ficar x igual a menos 3. Então, a gente já tem a nossa resposta. Ou x é igual a zero, ou x é igual a 3. Fechou? Aqui, ó. O x é igual a zero, ou x é igual a menos 3. Então, essa é a solução. Observem que esse método é muito mais rápido do que usar a fórmula de Bhaskara, tá? E isso a gente só vai usar para equações do segundo grau incompletas, beleza? O próximo exemplo, vamos seguir com ele, a letra B. Deixa eu tirar esse quadrado aqui. Então, a gente tem aqui a letra B, que é qual? É x ao quadrado menos 8, que é igual a zero. Então, aqui, ó, x ao quadrado menos 8, que é igual a zero. Como a gente resolve isso aqui? A gente resolve normalmente, como se fosse uma equação do primeiro grau. Esse 8 a gente desloca para o outro lado, com o sinal contrário. Então, a gente vai ter o quê? X ao quadrado igual a 8. Essa potência, ela também vai passar para o outro lado com a operação contrária, que no caso vai ser raiz. Então, a gente tem que x é igual a raiz de 8. Na verdade, não é raiz de 8, é raiz de mais ou menos 8. Porque tem duas possibilidades, né? Porque a gente tem que pensar, um número vezes ele mesmo tem que dar 8. Ou ele pode ser positivo, ou ele pode ser negativo, tudo bem? A gente pode melhorar esse raiz de 8, né? Vamos lá, como a gente pode escrever esse raiz de 8? Ó? Mais ou menos, raiz de 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Eu posso separar essas raízes, então vai ficar como? Vai ficar raiz de 4 vezes raiz de 2, tudo bem? Mais ou menos. Raiz de 4 é 2. E raiz de 2 a gente deixa como raiz de 2 mesmo. Então, a gente tem duas opções para o x. Ou x é igual a raiz de 2, ou ó, 2 raiz de 2, ou x é igual a menos 2 raiz de 2. Tudo bem? Seguindo o próximo exemplo, o c menos 3x ao quadrado é igual a 2x. Adicionar mais uma página aqui. Então, letra C. Menos 3x ao quadrado é igual a 2x. Como a gente vai fazer aqui? Observa que tudo que é x, a gente tem que deixar no mesmo lado, tudo bem? Então, esse 2x aqui, a gente vai passar para este lado. Ou a gente isso a gente vai passar para esse lado. Então, vai ficar como? Menos 3x ao quadrado menos 2x. Fechou? Igual a zero. A gente pode melhorar essa expressão, né? Observe que todos os x estão negativos, então vamos multiplicar por menos 1, a expressão toda. Então, vamos lá, menos 1 vezes menos 3x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado, menos 1 vezes menos 2x vai dar mais 2x. E 0 vezes menos 1 continua zero. Aqui é a mesma coisa da letra E. A gente vai colocar a gente vai ter que escolher um fator para colocar em evidência. No caso, quem que a gente vai escolher? O x, né? Já que ele aparece duas vezes. Só para relembrar, isso aqui é a mesma coisa que x vezes 3x, tá? Estou fazendo isso para deixar mais fácil para vocês visualizarem. Então, eu vou colocar o x em evidência. Primeiro, eu vou colocar este x aqui em evidência e este x também. Então, como que fica? O x vai ficar aqui fora, abre o parênteses. Quem está multiplicando esse x aqui? O 3x, né? Então, ele vai para dentro do parênteses. E quem está multiplicando esse x aqui? O 2. Então, ele também vai para dentro do parênteses com o sinal de mais. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Mesmo raciocínio, né? Um
Então, a gente tem x vezes 3x mais 2 igual a zero. Um deles tem que ser zero. Então, a gente tem aqui, ó, x igual a zero ou 3x mais 2 é igual a zero. Isso aqui a gente resolve normalmente com uma equação de primeiro grau. Então, a gente tem que 3x é igual a menos 2. Passo 3 dividindo. É igual a menos 2 terços, tá? Então, a gente tem essas duas respostas. X igual a zero. X igual a menos 2 terços. Fechou? Próxima letra, a letra D. Vamos fazer ela. X ao quadrado mais 16 é igual a zero. Vamos lá. D. X ao quadrado mais 16 é igual a zero. É mais ou menos 16, eu tenho que ver aqui. Acho que é menos. Não é mais mesmo. Então tá, vamos lá. A gente vai passar o 16 para o outro lado, então vai ficar x ao quadrado igual a menos 16. A gente vai passar essa potência para o outro lado. Então, vai ficar como x é igual a raiz de menos 16. Observe que aqui não tem solução, porque não existe raiz de menos 16. Olha, presta atenção. X ao quadrado, deixa eu melhorar essa seta aqui. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então, x vezes x é igual a menos 16. Agora, pense. Existe um número vezes ele mesmo que dá menos 16? Não existe. Então, essa aqui é sem solução, tá? Não existe uma solução real para essa equação. Tudo bem? Letra E, a última que nós temos, é 8y² sobre 3 menos 4 igual a zero. A gente tem aqui 8y² sobre 3 menos 4 igual a zero. Ah, professor, mas isso aqui não tem um x, tem um y. Isso não é um problema para a gente. A gente vai resolver como se o y fosse um x, tá? Então, esse y não vai mudar nada. Poderia ser um a ao quadrado, um t ao quadrado. A variável não importa. O que importa é o valor dela. Fechou? Então, como a gente vai resolver isso aqui? Primeiro, a gente vai passar o 4 para o outro lado. Então, a gente tem o quê? 8y² sobre 3 igual a 4. Positivo, beleza? Agora, a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada. Multiplico o 3 por 4 e o 8 aqui por 1. Fechou? Que isso aqui é a mesma coisa que 4 sobre 1. Então, vamos lá. 8y² vezes 1 vai ser igual a 8y². 3 vezes 4 é 12. Beleza? Então, a gente tem, por enquanto, essa expressão. Esse 8 passa dividindo 12. Então, a gente tem o quê? Y² é igual a 12 oitavos. Tem como simplificar essa expressão. A gente vai dividir por 4. Divide por 4 aqui. E divide por 4 aqui. 12 dividido por 4 dá 3. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, a gente tem o quê? Y² é igual a 3 meios. Beleza? Ainda não acabou. Vou continuar nessa página mesmo. Aqui, ó. Colocar uma linha e continuar essa continha. Então tá. Agora, esse elevado ao quadrado aqui, esse 2, a gente passa para o outro lado com uma raiz. Então, vai ficar y é igual a raiz de 3 sobre 2. Lembrando, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2. Continuando, y é igual a mais ou menos. Como isso aqui é uma raiz de uma fração, então isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 sobre raiz de 2. Observe que o raiz de 2 tem embaixo, a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que racionalizar. Então, a gente vai multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2.
Eu já ensinei isso em uma aula anterior, se você não entendeu, vá para a aula de racionalização, tudo bem? Você vai entender. Porque do tá multiplicando com raiz de 2 sobre raiz de 2. Então tá. Raiz de 3 vezes raiz de 2. Coloca tudo dentro da raiz. Então vai ficar 3 vezes 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Também coloca tudo dentro da raiz e coloca 2 vezes 2. Não vamos esquecer do mais ou menos. Então y é igual a quanto? Ó, 3 vezes 2 dá 6. Então isso aqui vai dar mais ou menos raiz de 6. 2 vezes 2 é 4, então isso aqui vai dar raiz de 4. A gente tem como melhorar isso, né? Então, y é igual a mais ou menos raiz de 6. E raiz de 4 é 2. Então, essa é a resposta, tá? Só para simplificar aqui, a gente tem as duas respostas. Y é igual a mais raiz de 6 sobre 2. E y é igual a menos raiz de 6 sobre 2. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado, tá? Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que eu vou esclarecer para vocês, tudo bem? Muito obrigado e boa tarde, boa noite ou bom dia para vocês. Falou!